Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Muito bem. Continuando, capítulo 5º, quinto capítulo, 4 vias para a dissolução. Então, Astavakra continua expondo os seus ensinamentos, e estes ensinamentos falam de dissolução. Este é um ensinamento avançado, não é? Embora as interpretações às vezes fiquem muito aquém, mas é de facto um ensinamento avançado. Então Astavakra começa por falar: tu és livre de contato com qualquer coisa, portanto, por como és, o que buscas renunciar? Destrói o complexo corpo-mente e desta forma entra no estado de dissolução. Então a renúncia é o culminar, o auge da prática espiritual. A prática espiritual começa primeiro pela contenção dos sentidos, não é? Porque primeiro, na identificação plena com o complexo corpo-mente, existe a busca através das circunstâncias e dos sentidos, não é? De gratificação, prazer, felicidade. E a identificação se torna completa com os medos, os desejos, os apegos, as aversões e por aí vai. E quando esse apego, quando essa identificação é muito forte, é difícil haver uma separação entre uma coisa e a outra. Então a prática espiritual começa por desacelerar esses investimentos até os parar completamente, para que haja a desidentificação com essas estruturas externas, para que se comece a trabalhar a desidentificação com o próprio corpo. Então estas práticas espirituais, elas têm a ver com o complexo corpo-mente, tornando cada vez mais puro, no sentido mais alinhado com a natureza real, com a natureza do Self. E aqui já é a prática avançada, em que já não se busca a desidentificação, de certa forma ela já teve que ocorrer, porque senão isto não tem como ser feito.
não é? Seria uma raridade, embora haja, a mente ser tão forte, mas raridade. Então ele começa a explicar: tu és livre do contato com qualquer coisa, nada te toca. Os objetos não te tocam, as situações não te tocam. Os objetos dos sentidos não te tocam, que é o que se busca renunciar. E lembrando, vale lembrar, não é, que o corpo, o complexo corpo-mente, é um objeto sensorial. É um objeto também. E também não me toca. Eu estou além dele. Então, todo o universo e o corpo no universo são da mesma natureza. Eles não me tocam, são objeto de percepção. Destrói o complexo corpo-mente. Como destrói o complexo corpo-mente? Não é? Porque se não é preciso renunciar nada. Porque vem a seguir destrói o complexo corpo-mente. Não é? E isso é muito importante. A destruição do complexo corpo-mente é com a visão clara de que eu sou a grandiosidade e permaneço puro e intocado pelo complexo corpo-mente e pelos objetos dos sentidos pelo universo. Desta forma, para que é que eu vou continuar a investir na história deste personagem? Porque um personagem num cenário, como um jogo de videogame, aquele personagem só faz sentido ali para explorar aquelas paisagens, realizar determinadas missões. É o propósito da existência, tanto daquele personagem quanto do cenário que se revela à frente do personagem. Sem isso, não tem nenhum propósito. Sem nenhum propósito, entra em estado de dissolução. Então, no início, tu tentas desapegar, tentas não interagir, tentas não investir na vida. E a vida pode parecer indiferente enquanto tu estás demasiado apegado. Mas com o tempo tu vais ver, à medida que tornas sério e mais encorpado nessa atitude, que o mundo vai começar a obrigar-te a agir. E é aí que serve esta visão do desperto. Não é? Tu és livre do contato com qualquer coisa. Portanto, puro como és, intocado como tu és, não é? Não tem nada para renunciar. Isso não existe. Tu és puro e pristino. Então, para com isso. É por isso que há uma máxima que deve de acompanhar o buscador da verdade. Deve ser a base da sua jornada. Que é: eu não quero mais nada deste mundo, nem de nenhum mundo subsequente. Isto é fechar os olhos para o mundo, incluindo o complexo corpo-mente. Fechar os olhos para o mundo. É assim que se destrói o complexo corpo-mente. E se entra no estado de dissolução. Tipo, um eletrónico, por exemplo, se não estás a usar, passado um tempo ele desliga. É a mesma coisa. Isto só faz sentido para o personagem, para aquele que está
vivendo e vibrando com tudo isto. Ao não ter mais interesse em brincar, será eventualmente forçado a brincar. E se mesmo assim não brincar, não há outro caminho senão a dissolução. Sem a tua importância, essas estruturas não se sustentam. Então, com esta visão, desta forma, entra no estado de dissolução. Fecha os olhos para o mundo, para de investir. Ele continua. O universo emerge de ti como bolhas emergem do oceano. Assim, conhece o Self como uno e, desta forma, entra no estado de dissolução. Ou seja, estás convencido que és o complexo corpo-mente neste universo aparentemente infinito. És tão pequenino, tens tantas necessidades e as buscas satisfazer, tantas pulsões te assolam e as buscas satisfazer através desses empreendimentos. No entanto, não és nada disso. E na realidade, o universo é como uma bolha e tu és como o oceano de onde essa bolha emerge. O oceano é ínfimo comparado a ti. Para de acreditar nessa narrativa. E quando tu fechas os olhos para a dualidade, que é isto que está a dizer, fecha os olhos para a dualidade, ela começa primeiro a perder a sua força de coesão e começa a dissolver. E esse é o conhecimento para conhecer a unidade. E a unidade não é a aglomeração de todas as partes. Não é a soma das partes. A unidade, o uno, é um. E não é a soma de partes. Não tem nada a ver com as partes. Então, ao invés de olhares para ti como pequeno e sujeito a todas estas forças, entende. Todo este universo é como uma bolha d'água que se levanta do oceano. Tu és o oceano. Então fecha os olhos para as percepções que estás a ter e desta forma realiza o uno. Termina com a dualidade. Transcende a dualidade. Desta forma, entra no estado da dissolução. E a base é essa. Já não é tentar a liberdade através do corpo. É descartando ambos, o corpo e o cenário, como irreais, fechando os olhos para a ilusão, e ficando o tempo necessário com os olhos fechados para a ilusão, até que mais nenhuma pulsão te consiga tirar dali, não haverá alternativa senão a dissolução da ilusão. E com isso, a autorrealização. O universo, por ser irreal, sendo manifestado como a serpente na corda, não existe em ti, que és puro, mesmo sendo perceptível aos sentidos. Desta forma, adentra no estado de dissolução. A mesma coisa. O universo emerge... O universo, por ser irreal, ele não existe, não é? Sendo manifestado como a serpente na corda. Não é? Então, a velha analogia que se torna a base
da dissolução. Tipo, existe a necessidade de justificar o propósito do universo, a existência deste corpo, dos outros corpos, etc. Embora o sonho já mostre que isso não é nada assim, porque o sonho surge do nada, desaparece do nada. Não é? E ele mostra a natureza daquilo a que chamas realidade. Além das tuas fantásticas análises complexas, ele mostra-te a natureza da realidade. É um nada. Surge do nada, desaparece no nada, não teve lógica nenhuma. Serviu para o que serviu naquele momento e... Não é? Da mesma forma, aquela visão, o exemplo da serpente na corda, é uma ilusão óptica, não é? Tem uma serpente, uma corda num canto, a visão não está muito boa e de repente parece uma cobra. Nossa, é tal e qual uma cobra, uma serpente. Os olhos veem a serpente. E a tua experiência passa a ser a de que está ali uma serpente, naquele cômodo contigo. O medo, a necessidade de fazer alguma coisa em relação àquilo, o impressionismo. Mas, no entanto, de onde veio aquela serpente? O que ela está ali a fazer? Para onde ela vai a seguir? O que é que eu faço com aquela serpente? Vou matar aquela serpente? Vou pô-la na rua? Vou tentar domesticá-la? E quão ridículo é tudo isso quando, de repente, eu consigo ver a corda e a serpente simplesmente desapareceu. Com ela, com o desaparecimento da serpente, desapareceram todas as perguntas que estavam sendo feitas, pois elas eram o produto de uma visão, de uma percepção equivocada. E com o desaparecimento da serpente, será que vem a noção, mas para onde é que foi a serpente? Quando eu percebi claramente que era uma ilusão óptica, uma ilusão sensorial. E nada mais do que é que uma ilusão sensorial. O corpo é uma ilusão, estou a ver o corpo. Ilusão sensorial. Mesmo perceptível aos sentidos, não é real. Eu incluo aqui aos sentidos e à mente, sendo, não é, os sentidos um instrumento para a mente, mas incluo a mente também como um órgão de percepção, como um sentido. E nada disso existe em ti que és puro, ou seja, que és intocado por isso. Isso não te toca. Desta forma, adentra no estado de dissolução. Fecha os olhos para a ilusão. Com a convicção firme que não é real. Como a serpente não era real na corda, que apenas existe a corda. Não há o que ser explicado, porque até a necessidade de explicar o universo é credibilizar a sua existência. Aquilo que não existe, nunca surgiu, não pode ter um propósito. Tu és perfeito e o mesmo, tanto na miséria quanto na felicidade, esperança ou desespero, na vida ou na morte. Portanto, desta forma, adentra no estado de dissolução. Tu és perfeito, és perfeição, independentemente dos estados ou circunstâncias que o complexo mente, que não és tu, se encontre. Quando existe identificação com o complexo corpo-mente, imediatamente surge a identificação com todas as suas características.
das suas características, também existe a característica de não estar completo, de sentir incompleto e de buscar o ser completo na busca pela felicidade, da felicidade a realização, a plenitude, verdade. É sempre a mesma busca. Mas na realidade, todas essas circunstâncias com quais te identificas, elas são do complexo corpo-mente, não são tuas. Tu és a perfeição intocada por tudo isso. Então, qualquer mudança de circunstância, qualquer modificação na presença dos pares de opostos, tu continuas intocado. Mesmo na morte. Tanto na vida quanto na morte. O que é que vive e morre? Bom, o corpo físico. Pelo menos. Passa por essa transição. Então o que morre é o corpo, não és tu. Tu continuas intocado, então larga mão disso. Este é um ensinamento avançado. E à medida que vais contemplando a essência deste ensinamento, se torna cada vez mais possível, até ser inevitável. E a visão traz a atitude. E o caminho da dissolução tem a ver com o fechar dos olhos para o mundo, para o universo. Eu não quero mais nada do mundo, nem deste mundo, nem de outros subsequentes. Nada disto é real. E os olhos se fecham para o mundo, para as importâncias do mundo e deste corpo. E desta forma entra no estado de dissolução. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.